Muito boa noite, aqui estamos para as nossas lives de domingo, né? Vamos ver quem está animado de entrar aqui, domingão, 17 de março, deixa eu ver, vamos lá, deixa eu ver quem está chegando, então a gente vai sempre aqui, a gente faz o quê? A gente vai esperando, né? Esperando você, que a gente avisou, mas a gente vai esperando você aí para poder e entrando com a gente aí. Hoje o tema é bem interessante o que nós vamos falar. Vamos falar sobre algo que Neville falava, que está na Bíblia e que muita gente faz um dito popular disso e não sabe como isso nos prejudica, né? De verdade. Então vamos lá. Quem está comigo aqui, deixa eu ver, cadê? Que nem eu estou achando aqui para mim. Agora consegui achar. Vamos ver então. Quem que está aqui, gente? Vamos lá. Vamos aí, vamos. Ok. Deixa eu ver quem está chegando aqui comigo. Já temos alguém aí. Galera, vamos lá. Vamos entrando, vamos compartilhando. Vamos me dizendo como está o som. Vai dando boa noite aí para mim saber que você já está aqui comigo. Né? Eu disse 9 horas e a gente foi pontualmente às 9 horas. Né? Então vamos lá, estamos aqui esperando vocês. Aí. Vamos ver quem está chegando. Mais alguém? Tânia Costa, olá, Tânia. Boa noite, bem-vinda, muito bem-vinda. Hoje o tema é sobre ditos populares, né? Sobre algo importante que Neville nos ensina, algo que ele sempre ensina, que está lá no livro, na Bíblia, e hoje a gente quer falar disso para você. Eu estou compartilhando aqui com algumas pessoas, enquanto vocês vão entrando, né? E vão avisando aí as pessoas que nós já estamos aqui. Estamos aqui aguardando vocês. O que eu sempre peço, deixa eu só sair agora do celular do Face aqui, né? O que eu sempre peço é que você compartilha com as pessoas que você acha que precisa ver essa live, enfim, né? Se você quiser compartilhar, porque hoje o tema é interessante. Vou falar sobre algumas coisas. Danilo Rocha, meu amigo, bem-vindo, Danilo. Aí, nosso amigo Danilo, que está lá no Açaí da Avenida, o melhor açaí do mundo, né? Eu até estou devendo uma live para vocês para falar sobre ativos e passivos para vocês entenderem melhor. Danilo, como é que tá aí, Danilo? Movimento assim? Faz aí para me ver se o movimento tá lotadão, mas deve estar. Vamos lá, Elizabeth Maria Ribeiro, boa noite, meu amigo Roberto Nunes. Olha só, o tema que eu separei para falar para a gente, Neville explica exatamente o que isso quer dizer nessa passagem na Bíblia, né? E muita gente não tem compreendido os ensinamentos desse cara chamado Neville Goddard. Marta Dani, boa noite, grande amiga, né? Deixa eu ver que eu estou sentindo falta aqui, deixa eu ver, da Suíça, a Betina lá na Suíça, mas daqui a pouco ela entra, né? Deixa eu ver se ela já está por aqui, porque às vezes eu nem vi, mas ela já está chegando, isso é certo. Bom, então muitas coisas que o Neville explica e que muita gente não entende, e eu estava conversando isso essa semana com a Olga, né, que está lá no nosso grupo, Os Iluminados. Só para deixar claro aqui, existe um monte de pessoas pedindo solicitações no grupo Os Iluminados, onde nós estudamos, né? Só para deixar claro para vocês, amigos, esse grupo não é um grupo gratuito, ele é um grupo pago, né? Então, para você já ficar ciente lá, quando você entrar lá, você já recebe uma mensagem. Então, tem muita gente entrando lá, pedindo para entrar no grupo, aí quando vê que é pago, elas nem respondem as perguntas, mas vamos lá. Bom, qual é o tema que nós vamos falar de hoje? Sua fé, sua fortuna. E a sua fé e sua fortuna, ela está no capítulo 21 desse livro de Neville. Ela está no capítulo 21. E a coisa mais interessante que vocês precisam entender é o que isso que eu vou dizer agora tem a ver com a nossa vida, né? Aê, acho que eu vi alguém curtindo aqui, que tá aqui ela, a minha amiga Betina. Boa noite, Betina. Quantos graus está aí na Suíça agora? Quantos graus está aí? Esses dias a Betina fez um vídeo para mim, gente. Menos 14 graus. 14 graus negativo. Tá louco? Bem-vindo também, meu grande amigo Dorvalino. Bom,
O que nós vamos falar hoje? E aí vocês vão entender daquele dito popular. Olha só. Está no livro, né, num dos trechos do Neville, Sua Fé, Sua Fortuna, está no capítulo 21. E é Daniel na Cova dos Leões. Quantas vezes você já ouviu a frase, ou quantas vezes você falou esta frase, quando alguém te perguntava como que tá as coisas, e você dizia, ou já ouviu alguém dizer, ai, cara, estou matando um leão por dia. Eu digo para as pessoas, esse dito popular, quando você assume que você está matando um leão por dia, o que você está dizendo para o universo? Você matou um leão por dia, matou um hoje, amanhã tem outro. Você vai matar ele amanhã, depois de amanhã tem outro. Você está assumindo isso. E agora vocês vão entender o que é esses leões na nossa vida. Está escrito assim, teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Isso está em Daniel 6, versículo 16. Só que o Neville esclarece que essa história, né, do Daniel, na verdade, é a história de cada um de nós. É a nossa história, que foi escrito que Daniel, quando ele ficou preso lá na cova dos leões, o que ele fez? Ele deu as costas para os leões, e esses leões eles estavam famintos, propositalmente, né? Eles deixaram os leões sem comer, para quando o Daniel fosse jogado na cova dos leões, os leões o comessem. Isso, Daniel escreveu isso para nos dar um exemplo. Um exemplo. Porque o que Daniel fez quando ele foi jogado na cova dos leões? Ele voltou para a luz que vinha de cima. E Neville diz, ele orou. É a prece, né? Como Neville já explicou que as portas para o nosso subconsciente é a prece e o sono, ele orou para o Deus, né? Por quê? Porque ele estava lá embaixo no buraco, então olhou para cima, viu a luz. E aí, nessa oração, o que Daniel fez, o que ele tinha, o que ele acreditou? Por isso, Neville disse, sua fé, sua fortuna. Ele simplesmente virou as costas para o leão. Ele virou as costas para os leões, né, que tinha mais de um. Ele virou as costas e simplesmente cruzou o braço para os leões. Isso, essa explicação que o Neville deu, eu achei interessante. Falei, gente, eu vou falar isso, porque eu mesmo já falei isso há muitos anos atrás, quando alguém perguntava. Eu falei, cara, todo dia eu tô matando um leão por dia. E vocês já devem ter ouvido isso, não? Muita gente falar. Então, o que aconteceu? Ele virou as costas para o leão, ou para os leões, e os leões nada fizeram para ele, não o feriram. O que o Neville quer dizer com isso aqui? São os nossos problemas, né? São as coisas que a gente fica pensando todo dia, a dívida, o trabalho, tudo que você encara como um problema são os leões. Então, vire as costas, negue esta realidade como o Neville fala. Então, o que o Daniel quis dizer com isso? O Neville explica bem, escrito por que Daniel ficou preso na cova dos leões, deu as costas às feras famintas, e com sua visão voltada para a luz que vinha de cima, orou para o único Deus. Os leões que estavam famintos, como eu disse, né? Nada fizeram, não feriram. E com isso, se vocês forem olhar depois, lá na frente, na continuação da história que eles contam, o Daniel acabou tendo um cargo no governo do país, né? Então o Neville explica isso, porque muita gente, e principalmente religiões, tal, tem feito disso aqui uma coisa absurda, né? Uma pregação, uma coisa. E olha o que o Neville diz aqui, ó. Esta história foi escrita para você, para mim, para você, para todos nós. Ele disse aqui, ó, para você, para instruir você, libertar-se de qualquer problema ou prisão do mundo. Então, a maioria de nós, gente, se vocês forem olhar, já estivemos. Eu digo já estivemos porque eu não estou mais. Eu viro as costas para esses leões quando aparecem. E eu não, já disse e vou repetir. Não sou hipócrita aqui de falar, eu estou, de vez em quando vem, quando começa a vir eu já corto isso. Então, o Neville fala que essa história foi escrita para nós, para cada um de nós, para todos os homens. Por quê? Olha o que ele diz os leões. Nós nos preocupamos apenas com os leões. Não pensaríamos em nenhum outro problema no mundo, a não ser nos leões. E ainda assim Daniel virou as costas para ele, e olhou na direção da luz, que era o Deus. Aí Neville diz, olha, se seguirmos o exemplo de Daniel, quando ameaçados por ameaças terríveis, como os leões, e aí ele diz aqui, pobreza,
doença, escassez. Tudo isso são os leões, que naquela época, né, inteligentemente, eles escreviam desta maneira. Imagina, eu disse isso e repito, imagina quanto deve ter sofrido Neville Goddard quando eu fazia as palestras em 1945, 1944. Se hoje a gente é xingado de ateu, disso e daquilo, imagina naquela época o Neville Goddard. Agora imagina lá atrás, na época que viveram essas pessoas. Então ele diz, a pobreza, doença, escassez, tudo isso, ele disse, se como Daniel, nós voltarmos a atenção para a luz, que é o Deus interior dentro de você, seu subconsciente, nossas soluções seriam simples, dessa mesma forma. Gente, eu quero dar um exemplo aqui, estava até esperando para ver se ela entrava aqui, deixa eu ver, porque eu não vi, porque eu vou falando aqui na apresentação, acabo não vendo. Né? Deixa eu ver aqui, por que eu quero ver isso aqui? Porque eu conversei com ela hoje, Juliana, minha grande amiga, que bom aí, boa noite, muito boa noite. Olha só, ela não entrou aqui, mas eu já tinha avisado que eu falaria sobre isso. A Olga, né, que é nossa companheira lá do Grupo Os Iluminados, né, uma das nossas alunas do curso, ela tinha uma situação e ela resolveu investir e fazer uma mentoria personalizada comigo. Bom, então eu liguei para a Olga, já estamos acho que na quarta ou quinta ligação, liguei para a Olga, aceitamos a mentoria e comecei a fazer. E a Olga sabe exatamente sobre esses leões, porque, como o Neville diz aqui, o foco é os leões. Seria simples dessa mesma forma, se a gente fizesse como o Daniel, virasse as costas para os leões. Agora, para você virar as costas para os leões, você precisa controlar o seu pensamento e o seu sentimento. Né? Qual era o sentimento de Daniel naquele momento? Não era só, se ele virasse as costas para os leões, cruzasse os braços, e ficasse pensando na cabeça dele. Nossa, eu estou aqui, fechado os olhos, esses leões, nossa, ai, ficasse até sentindo, o leão vai pular nas minhas costas. Os leões tinham realmente pulado. Daniel conta que ele virou as costas para os leões e simplesmente teve fé, acreditou que nada ia se passar. Ele então se viu livre daquela prisão, livre dos leões. Existe um ditado popular que o pessoal diz assim, qualquer pessoa pode ser presa, trancada, acorrentada, mas ninguém nunca vai conseguir prender ou encarcerar o pensamento de uma pessoa. Né? Então, o Neville explica isso porque ele diz aqui, olha, seria automático. O mesmo seria verdadeiro. Se você ficasse doente, com dívidas, ou em qualquer outras situações que seriam representadas. Os leões representam essas situações aparentemente insolúveis e de natureza ameaçadora. O que seria essa natureza ameaçadora? Às vezes você está com um problema, eu conheço amigos e amigas que eu tenho falado, que, por exemplo, está com dívidas com agiotas. Cara, já me ligaram desesperados, falaram, o cara está me ameaçando de morte e tal. Calma, respira fundo. O que o cara vai ganhar te matando? Nada, ele não vai receber a dívida. Vai lá, negocia. Ah, mas eu não... Então, se você não vai... Sabe, não são clientes meus, são amigos que comentam isso e eu explico. E o Neville está explicando isso, porque parece que esses problemas são insolúveis e de natureza ameaçadora, né? E ele vai explicar mais na frente para vocês entenderem a importância da gente nunca mais ficar falando quando alguém perguntar, eu mato um leão todo dia. Se você fala que mata um leão por dia ou todos os dias, você está assumindo, como eu disse no começo, que você matou um leão hoje, amanhã tem outro, depois da manhã tem outro, assim vai encher sua vida desses leões, né? Então ele diz aqui, cada problema produz automaticamente sua solução. Cada problema. E como é que ele produz a solução? Na forma de um desejo de ficar livre do problema. E ele frisa desejo e sentimento. Portanto, se você tem um problema, vire as costas para o seu problema. Concentre sua atenção na solução desejada, já sentindo que você é ou possui aquilo que você deseja. E continua firme nessa sua crença. E você vai perceber que as paredes da sua prisão vão desaparecer, conforme você começa a expressar aquilo que você se tornou consciente de ser.
Então, deixa eu ver só se tem algum comentário aqui. O Dorvalino dando boa noite. A Olga está aqui. Boa noite, Olga. Eu estava falando de você agora, sem citar, né, qual que era a situação, e eu disse que a Olga, ela resolveu me procurar para fazer uma mentoria personalizada, né? E nessa mentoria personalizada, ela tinha alguns leões, né? Ela estava praticamente na cova dos leões. E quando eu disse a ela que não era só o sentimento que precisava ser cancelado, era o pensamento, aliás, que tinha que ser o sentimento. Eu só queria, se a Olga pudesse, Olga, sem dar detalhes, só comenta como você estava quando nós começamos aquela mentoria personalizada, não precisa escrever texto longo, só para as pessoas entenderem exatamente o que eu estou falando. Você estava, no meu ponto de vista, numa cova com os leões exatamente igual à história de Daniel. A Juliana está dizendo, eu já estudei sobre essa passagem de Daniel na cova dos leões. Que bom, Juliana, que você já estudou. Não sei se você estudou com esse sentimento. Roberto Nunes diz, Ada, é a mesma coisa para emagrecer? Olha, eu criei um programa que foi lançado ano passado, em em julho, final de julho do ano passado, um programa que está aí na página, tem até o vídeo, chama-se Programa de Emagrecimento Acelerado. Eu posso falar com você depois no privado sobre isso para te explicar. Então, a Olga estava desse jeito, né? Nessa cova dos leões. Eu trabalho, além de tudo, com leitura corporal. E eu vivo fuçando no Facebook e eu vejo algumas postagens, inclusive de pessoas que estão estudando com a gente, e pelas postagens dá para você ver que tipo de crença limitante essas pessoas ainda têm. E tem muita gente que tem. Tem muita gente que está absorvendo coisas de política, coisas de religião e tá ali postando. E isso mostra quem é você, mostra você de dentro, porque você não posta nada que não te comove ou que não tem um sentido para você. Então tem que vigiar até isso. O que você posta, que você curte e compartilha. Cuida disso também, que às vezes você está lá criando os leãozinhos. Bom, enquanto a Olga comenta lá, Neville vai falar uma coisa tão interessante aqui, olha só. Ele fala assim, eu já vi pessoas, Neville, dizendo, com dívidas aparentemente irremediáveis, aplicarem esse princípio e em muito pouco tempo as dívidas que eram montanhosas foram eliminadas. Também já vi aqueles a quem os médicos tinham dado como incuráveis aplicar-se esse princípio e em um período de tempo extremamente curto, a doença até então incurável desapareceu sem deixar cicatrizes. Olhe para os seus desejos como se fossem palavras de Deus. E que cada uma dessas palavras profetiza aquilo que você é capaz de ser. Não se questione. Você é digno ou não de realizar esses desejos. Porque muita gente questiona se eu sou digno e tal. Aceite-os da maneira que eles se apresentam a você. E dê graças. Diga muito obrigado sempre a eles, como se fossem presentes. Sinta-se feliz e agradecido por ter recebido esses presentes tão maravilhosos. Então, siga o seu caminho em paz. Aceite o simples fato de que os seus desejos são como sementes férteis, semeadas em solo preparado. Então, olha só, mais uma vez voltando. Gente, eu sei, e vou repetir isso, que todo mundo que participa comigo dos nossos cursos no grupo fechado, quem faz da mentoria, eu sei como as pessoas estão quando me procuram. É que eu não posso, jamais divulgaria áudios ou escritos que me mandam, mas eu sei como as pessoas então estão, né? Eu posso dar exemplo da Betina, que está aí no grupo, ela pode falar como ela estava quando ela começou a fazer alguns trabalhos comigo, ela nem terminou, agora que ela voltou para o foco, mas ela pode falar. Então, o que eu quero é que vocês entendam, esses leões, que são esses montes de problemas, quando eu digo
Não é que você tem que virar as costas, aí é que tem outra coisa. Não é virar as costas, você tem uma dívida com uma pessoa, ou com um agiota, por exemplo, que é uma dívida ameaçadora, e você não é para você virar as costas e dizer que se dane essa dívida. Não, não é isso. É para você virar as costas, como Daniel fez com os leões. Esta dívida não pode tirar o seu sossego. Ela já está paga. Então você assume o desejo de que isso já é realidade, de que já se resolveu, de que está tudo pago. Gente, vocês estão falando com um cara que tinha muitas dívidas. Vocês estão falando com um cara que vocês não fazem ideia como isso tudo mudou a minha vida, né? Mudou a vida da minha esposa, a Pamela, sabe? Mudou a nossa vida. Por quê? Quando a gente entendeu. Porque tem muita gente, eu estou falando isso, porque tem muita gente que até me critica porque não conhece. Ué, o Ada é louco, está dizendo para me virar as costas para o meu problema e largar para lá. Não, eu não disse isso para você largar para lá. Você tem uma dívida. Você, ao invés de assumir que vai pagá-la, né, para a pessoa que você deve, você já assumiu. Vou pagar. Mas para você, você precisa assumir que ela já está paga. Porém, não é simplesmente falando ou repetindo, que nem o Neville diz, não é para fazer uma ladainha. Ladainha é o quê? É você ficar blá, 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 mas aqui dentro não ter sentimento. Isso é ladainha, isso é lorota. Falar da boca para fora. Você precisa assumir o sentimento da dívida paga, o pensamento da dívida paga, mas assumir um sentimento. Então, como você faz isso? Com as afirmações. Tem áudios de graça que eu coloquei lá no canal. Eu falei, gente, vai lá. Meu objetivo não é ter 1 milhão de inscritos no canal. Tem 300 e pouquinho, que são as pessoas fiéis que estão lá. Baixa de graça. Baixa lá o áudio, afirmações. Então, você começa a buscar isso. Como seria? Faça perguntas para você. Como seria com essa dívida já estivesse paga? Eu estou dando um exemplo de dívida. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma doença. Como seria se estivesse sarado e tal? E você começa a se perguntar isso para você. Gente, eu falo e repito. Pensem numa pessoa grata a esse homem chamado Neville Goddard. Um cara, sabe, eu sinto mentalmente, eu quero explicar isso, senão o povo acha que é espiritismo, que é bagulho. Não. Eu sinto mentalmente, sabe, que Neville Goddard, sabe, porque, como ele diz, e eu já acredito nisso, um homem nunca morre, a gente não morre, né? Então a nossa mente, ela continua. Então imagina como deve estar a mente de um cara desse, vendo tanta gente se beneficiando com os ensinamentos que esse homem pregava lá em 1944, 45, e assim foi. Então, deixa eu só ver se tem algum comentário aqui. Aí a Olga colocou aqui, olha só. Não conseguia dominar os sentimentos de temor. Após a mentoria, todos esses sentimentos estão dominados, segundo o uso das técnicas da mentoria. E os resultados estão acontecendo todos os dias. A mentoria é um divisor. Então, gente, tá. Inclusive, ontem eu falei com a Olga. Boa noite, meu amigo Marcelo Crisizanoves. Olha que honra para mim. O dono, meu amigo e dono do açaí da Avenida, o melhor açaí do planeta. Gente, eu não quero misturar o assunto, mas eu não comia açaí, eu odiava açaí, até eu comer esse açaí da Avenida aí. Eu vou fazer uma live especial para isso, tá? Então, Marcelo Krisizanovski, boa noite, meu amigo. Então, a Olga sabe do que nós estamos falando. A maioria das pessoas faz uma confusão nesses ensinamentos do Neville Goddard, fica trabalhando pensamento. E aí vira o que o Neville fala, uma ladainha, da boca para fora. É como o Ho'oponopono. Se você não se preparar, não cuidar do sentimento, e aí sim fazer a limpeza, e aí me questionaram, eu disse, como que é que você precisa fazer? Ah, mas o Ho'oponopono limpa sozinho? Não. Se você falar da boca para fora, não. Imagina, por exemplo, você tem uma dívida, né? Já que a gente está falando, e você fica lá repetindo, dívida abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Da boca para fora. Por que da boca para fora? Porque você está falando e o seu sentimento está assim, nossa, a hora que eu acabar aqui, o cara vai chegar e eu tenho que pagar ele. Ai, nossa. Então você não está com sentimento. Limpar, primeiro, revisa seu sentimento. É assim que eu faço o Ho'oponopono. Vamos voltar aqui para o Neville Goddard e Daniel e a Cova dos Leões. Aí ele diz assim, que você precisa semear no solo preparado. Quando você semear o seu desejo em sua consciência, como se fosse uma semente, confiante de que ela crescerá, com todo o seu potencial, você terá feito tudo. O que se espera de você? Ficar concentrado ou preocupado com a forma como as sementes irão brotar?
Né? Se você fizer isso, é o mesmo que semear as sementes férteis em um conflito mental. Portanto, irá impedi-las de amadurecer até o ponto certo da sua colheita. Então, não adianta ficar ansioso. Nossa amiga Juliana, controla a ansiedade, Ju. Não adianta. E aqui ele diz, não fique ansioso ou preocupado quanto aos resultados. Os resultados se seguirão tão certo como a noite segue o dia. Tenha fé no seu plantio, até que as provas se manifestem a você. Que assim será sua confiança neste procedimento e lá lhe render grandes recompensas. Espere um pouco mais com a consciência da coisa desejada. Então, de repente, e quanto menos se esperar, a coisa desejada se tornará a sua expressão. Então, essa explicação do Neville é interessante. Por quê? Porque tem pessoas, né, e eu estou falando da ansiedade, eu brinquei aí com a Ju, e ela sabe por que eu falei isso, porque não adianta você pegar, cavar um buraco lá e jogar uma semente. Você vai plantar um pezinho lá de laranja, de tomate, do que seja. Cara, se todo dia você pegar uma colher e lá e furar o buraquinho, olhar, não vai adiantar, você vai matar a semente. Ela vai brotar. Se você plantou, se você cuidou, ela vai brotar. Agora, isso é a ansiedade. Eu estou aqui fazendo firmes exercícios, estou mentalizando, estou sentindo. Aí passa 40 minutos, você começa a sentir ansiedade, isso é dúvida. Né? Não duvide. E ele diz assim, olha, a vida não faz distinção e nem destrói nada, né? Ela apenas continua a manter vivo aquilo que o homem é consciente de ser. Eu vou ter que espirrar no meio da live. Estou segurando, mas não tem jeito. Bom, aqui eu estou no Paraná ainda, está um pouquinho frio. Para mim já é frio, né? Para quem mora aqui não é. Para quem vive aqui tá fresquinho. Então ele diz isso aqui, que a vida não faz distinção e nem destrói. Por quê? Quanta gente diz assim, a vida é cruel. Gente, cruel é você que está manifestando a sua vida. A vida não é cruel com ninguém. Ele diz isso, ela não faz distinção e ela também não destrói nada. Ela apenas continua a manter vivo aquilo que o homem é consciente de ser. As coisas só vão desaparecer quando você mudar a consciência. Então você pode negar isso se você quiser, Neville diz, mas ainda continuará sendo. Ou seja, o que você pode negar? Você pode chegar aqui e dizer, minha vida está uma droga e esse Adam é louco, esse cara está falando um monte de asneira. Você pode negar, né? Ou eu, não, porque eu estou falando as palavras do Neville. Mas vamos dizer que você esteja citando isso. Você pode negar, mas a sua vida estiver uma droga exatamente porque você manifestou ela assim. Você está consciente de ser isso, né? Então ele diz, quando um homem mudar sua consciência, você pode negar se quiser, mas ainda continuará a ser. Um fato que a consciência é a única realidade e que as coisas são apenas espelho do que você está consciente de ser. O estado celestial que você procura será encontrado apenas na sua consciência. E aí ele diz, pois o reino de Deus está dentro de vós. A sua consciência é a única realidade viva, a eterna face da criação. Aquilo que você está consciente de ser, corpo temporal que você veste. Então ele diz assim, aquilo que você está consciente de ser é o corpo temporal que você veste, né? Ou seja, é temporário esse corpo. Uma hora a nossa mente vai sair daqui, né? Então ele fala, desviar a sua atenção daquilo que você está ciente de ser agora é o mesmo que decapitar-se nesse corpo. E assim como uma galinha ou uma cobra continua a saltar e mexer. E é isso aqui, Neville explicou o seguinte. Quando você corta a cabeça de uma cobra, eu já fiz isso, eu já não tenho coragem de matar a cobrinha mais, mas no interior, na roça, corta, ela fica mexendo um tempão, né? Isso acontece com galinha, com peixe, e ele diz bem assim, ó, um tempo depois que a sua cabeça é cortada, ela continua se mexendo. Forma as quantidades e condições. Então ele quer dizer o seguinte, um tempo depois que a sua atenção é removida sobre elas. Então ele diz que seria a mesma coisa de você cortar a cabeça
de uma galinha, que ela fica se mexendo, e querer cortar a sua cabeça, trocar de corpo não vai adiantar, tudo está aqui. E ele diz, um homem não é conhecido, o homem não conhecendo, melhor dizendo, esta lei da consciência, constantemente ele vai pensar nas condições habituais e anteriores, e vão ser atenciosos. Porque quem não conhece isso, vai ser atencioso aos leões, aos problemas. E ele diz aqui, e ao ser atencioso com elas, repõe sobre esses corpos mortos a face eterna da criação. Ou seja, a galinha e a cobra vai ficar se mexendo, mas não tem como fazê-la viver. Então ele diz aqui, olha só, o homem não conhecendo esta lei da consciência, constantemente vai voltar a pensar em hábitos anteriores. E ao ser atencioso com esses hábitos ruins, ele diz, ele repõe, é como se ele repousse a cabeça, né, sobre esses corpos que já estão mortos. A face eterna da criação. Colocar a face dele, a face eterna da criação, do homem, a cabeça, num corpo morto. E ele diz assim, sendo assim, ele os reanima e os ressuscita. Você deve deixar esses cadáveres em paz. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Então ele repete, o homem tendo semeado com a mão sobre o seu arado, isto é, depois de ter assumido a consciência desejada, e ao olhar para trás, só irá enfraquecer a sua aptidão para o reino dos céus, que é o que você. Então ele diz o seguinte, o que ele diz aqui? Para vocês entenderem. Qual é o seu arado? Quando ele ará a terra, preparou aqui o seu jardim, que Neville fala muito isso, para ele plantar. Mas ele diz que ao olhar para trás, o que seria isso? Ao olhar para trás e a buscar as coisas do seu passado, as crenças limitantes, essas coisinhas que foram implantadas, ele diz que ao olhar, você estará enfraquecendo a aptidão do reino dos céus, como a vontade do céu é feita aqui na terra. Ele diz, está tudo escrito, assim na terra como no céu. O reino dos céus realmente está próximo. Agora é hora de aceitar isso. Então, cria um novo céu para você, um novo estado de consciência, e uma nova terra aparecerá. Simples assim. E eu gosto que o Neville explica isso de uma forma, de uma maneira tão interessante, e as pessoas ainda têm a dificuldade de entender. Então, nesses exercícios que nós fazemos, nessa mentoria que eu estou fazendo com a nossa amiga Olga e com a nossa amiga Juliana, né, das quais eu agradeço muitíssimo pela confiança que tiveram no meu trabalho e está dando resultado. Então, o que eu quero que vocês compreendam com isso? O meu objetivo aqui é ler Neville Goddard e tentar explicar de uma forma bem clara para vocês como colocar isso em prática na vida de vocês. Deixa eu só ver os comentários aqui. A Lena Romão dando boa noite, boa noite. A Olga diz, é um processo. E a ansiedade é natural, desde que conseguimos dominá-la. Sim, ter ansiedade, Olga, não é ruim. O problema é em excesso. Essa água não é ruim tomar. Mas se eu pegar um galão de 25 litros e tomar tudo de uma vez, eu vou morrer, vai estourar minha bexiga, enfim, tudo em excesso. E tanto que quando eu trabalho controle de ansiedade, quando eu trabalhava, porque eu não atendo mais em clínica, eu não quero mais atender em clínica individual, mas eu trabalhava, sabe, nunca baixava no zero. A gente nunca baixava no zero. É sempre bom ter um pouco de ansiedade. Marcos Bonilha, meu amigo aí, desde Montevideo, no Uruguai, buenas noches, bem-vindo, um saludo desde Brasil, de todos, não só mío, pero de todos que estão acá, sim, de mi senhora, de mis amigos que estão acá a participar desta conferência. Uma boa noite, um abraço a Sofia e a toda a tua família também. Muitas graças por estar aqui, Marcos Bonilha. Então, vocês conseguem entender? Agora, eu quero falar um pouquinho com você para você entender melhor uma coisa. Quais são os leões que você está matando todo dia? Hã? É dívida? É falta de trabalho? Hã? É fome? É doença? Quais são os leões? Então, para de matar os leões todo dia. Porque enquanto você estiver matando os leões, eles vão aparecer. E vai estar cheio aí de leões para você. Vire as costas para esses leões, como fez Daniel.
Mas não é para você virar as costas para sua dívida, para sua doença, né? Senão as pessoas pensam assim, pô, o cara tá doente, o Ada falou, vira as costas e deita lá e fica quieto lá deitado, vai morrer lá. Não. Virar as costas é não assumir esse estado. Negue as aparências e assuma um desejo e um sentimento, como você quer estar, como você deseja estar nesse momento. Isso tudo aqui, gente, tudo aqui que a gente coloca disponível para vocês, vocês não fazem ideia como eu sou um cara feliz e grato. Todos os dias eu agradeço. Agradeço ao universo, agradeço a Neville Goddard por deixar esses ensinamentos. Eu estudei, estudo ainda. Eu falava 7 anos, eu estava fazendo umas contas com a Pamela. Faz tanto tempo que eu estou falando 7 anos, já faz quase 9. Mas eu demorei muito para colocar em prática, e depois que coloquei em prática, aliás, eu demorei muito para poder colocar em prática como forma de explicar, porque eu fui explicar aquilo que eu coloquei em prática. Vocês não fazem ideia como eu era, quantos leões nós matavam. Por quê? Porque cada dia que eu matava um leão, vinha outro. Quando você diz que está matando um leão, você está assumindo um leão por dia, todo dia vem um, e todo dia vinha um, e cada dia um mais feroz. Depois que eu virei as costas para isso, depois que eu assumi o sentimento, porque eu ficava só no pensamento. Então, eu tive que mudar a minha vida, e a minha maneira de ser. Agora eu vou explicar para vocês onde mais eu mudei, que você pode mudar também. Eu pensava em honrar meus compromissos, pagar minhas dívidas, mas eu focava no sentimento que o cara ia lá, eu tinha que pagar. Então, era o sentimento que eu não conseguia controlar. Quando eu consegui controlar tudo isso, foi aí que as coisas começaram a se encaixar. Quando eu comecei a trabalhar o sentimento. Hoje, eu vou falar aqui para vocês, eu já li Joseph Murphy também, e tem uma parte que Joseph Murphy fala que a nossa mente, ela é tão capaz de qualquer coisa, inclusive de ajudar uma pessoa que você nem conhece, mas se alguém falar dessa pessoa e você tiver a intenção, aí você pega isso que Joseph Murphy fala no livro do poder, não é no poder do subconsciente, é um livro que fala sobre magia mental, alguma coisa assim. Aí você pega todo esse conhecimento que ele falava e você volta lá para o Ho'oponopono, o que fazia esse psicólogo, né, que criou o Ho'oponopono, curava as pessoas sem ver, só repetindo as frases. Então eu comecei, quando eu comecei a estudar essa parte, eu disse, cara, tá aí muitas coisas que as pessoas fazem, né? E quem não conhece confunde com espiritismo, com macumba, com bruxaria, com magia negra. Nada a ver. É a mágica da mente, ou a magia da mente, que você consegue usar para ajudar uma pessoa. E aí eu fui voltando, depois que eu vi Joseph Murphy, eu fui lá no Neville Goddard, e tem uma parte de uma das palestras do Neville, que ele fala que um amigo escreveu uma carta para Neville Goddard. E nessa carta o amigo se lamentava das situações, começava a se lamentar das coisas, e escreveu que ele estava mal, que ele estava doente. E o Neville fala que pegou essa carta e reescreveu. O Neville mesmo reescreveu, dizendo, caro Neville, estou muito bem de saúde, estou feliz, estou saudável. Ele escreveu. E isso está lá também no livro do Joseph Murphy, como uma carta mágica, ou carta ao universo, ou carta ao futuro, está lá. Aí você volta mais atrás, Bruce Lee já tinha escrito uma carta assim, que ele seria ator famoso, que ele seria isso, que ele seria aquilo. Ele até projetou mais, mas ele morreu antes. Mas o Bruce Lee já tinha feito isso. Então eu comecei a voltar a essa importância. Quando você escreve, a sua mente fica mais concentrada. Então pega e faz isso. Então, por que eu estou falando disso? Porque eu consigo. Hoje, eu consigo e tenho provas aqui de pessoas que estão aqui, mas não vamos falar. Mas hoje é possível você influenciar uma pessoa à distância usando a sua mente, e é o que eu fiz para uma das pessoas que está aqui conosco, né? Então, como eu falei, não precisa nem falar, mas foi feito. Então, mas fazem 3 anos que eu venho batendo, falando como que eu vou fazer e tal. Eu busco inspiração, eu busco fazer meditação. Gente, eu medito pra caramba, vocês não fazem ideia. E nessa meditação eu fui encontrando fórmulas e formas. Fórmulas e formas de usar a minha mente para ajudar as pessoas. E eu consegui uma façanha, a maior façanha. Eu não vou contar, dá vontade, mas não é hora. A façanha que eu consegui,
eu mentalizando numa pessoa, ali, aqui, e eu me conectei. Foi tão forte a conexão mental que eu senti que essa pessoa estava falando com alguém naquele momento. Daí eu liguei para essa pessoa na hora para perguntar: fulano, assim, está falando com você? E a pessoa me respondeu: sim. Inclusive, na metade do áudio, do último áudio, você me ligou. Falei: é mesmo? E te falou isso e isso? Sim. Gente, isso foi uma das maiores conquistas, das maiores alegrias. Por quê? Porque o trabalho é para ajudar. Ah, então eu vou ficar pensando mal de alguém? Pode ser que aconteça? Claro que vai, mas vai acontecer com você. Vai acontecer com você. Aqui diz aqui, verdade, os resultados são efeitos imediatos, ao mesmo momento da conexão. Então, isso que aconteceu foi, assim, a minha maior alegria, né? Então, por isso que tem gente, então eu posso usar o poder da mente aí para ficar mentalizando que uma pessoa cai, quebra um braço e tal. Pode, mas quem vai cair é você. É quase certo, você está atraindo, né? Porque quando você está pensando, que aquela pessoa, Bom, resumindo na linguagem popular, tomara que fulano se dane, né? Tomara que ele quebra a cara. Aí você começou a criar um sentimento. E o sentimento é que vai gerar. Mas todo sentimento vai e volta com uma resposta para você. Agora, você está pensando em ajudar a pessoa. Então, hoje, quando alguém vem me falar de alguma coisa, ou me manda um e-mail, eu, na hora, reescrevo o e-mail. A Pamela disse, está dizendo: obrigado, querido, eu tinha escutado esse áudio, mas não tinha entendido alguns detalhes. Que maravilha, meu amor, que bom que você entendeu e que bom que você gostou. A Lena Romão disse: me influencia. E que bom que você ouviu esse áudio e tinha alguns detalhes. E que bom, e eu falo para vocês, gente, eu me inspiro, eu busco uma inspiração assim no próprio Neville para poder falar isso aqui. Não estou nem me comparando, só estou querendo dizer, senão já tem gente aí que vai me chamar de arrogante aí, né? De arrogante. Mas o que eu quero dizer para vocês é: Neville Goddard. Todo mundo fala Neville, né? Eu falo Neville Goddard. Tanto faz, o importante é que os ensinamentos que esse cara deixou, e feliz ele que deixou, esses ensinamentos estavam lá em 1945 ainda. A humanidade acordou para a evolução, para o caminho da evolução. Por que a humanidade acordou? Temos internet, essa conexão, isso era impossível antes. Isso antes teria que ser por telefone, né? Isso era por telefone. É o único meio, e nem todo mundo tinha telefone. Hoje a internet se propagou, as pessoas começam, historiadores foram achando coisas e colocando aí. Gente, isso é uma coisa interessante. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta aqui de uma pessoa me perguntando: quando eu vou para o Uruguai? Venha venir. Ele, ele me disse: bueno, Fabián, nos hablamos después de la conferencia. Sé que está me escuchando porque está acá y está acá al mismo tiempo en el WhatsApp. Te contesto, me da en un rato aí, te contesto. Um abraço, amigo. Então, vocês precisam entender que isso tudo, quando nós começamos a desenvolver isso na nossa vida, quando você começa a desenvolver sentimentos, você gera sentimentos, você consegue mudar uma pessoa, você consegue tratar uma pessoa. Se nós usar tudo isso que tem no universo, o Neville deixa claro isso. Pega toda essa conexão e você vai conseguir. A Pamela está dizendo aqui: verdade, querido, nós entramos em conexão, eu e você, no mesmo horário da meditação. Isso foi uma coisa interessante também que aconteceu entre eu e a Pamela. Eu estava em outra cidade, não nessa de Ponta Grossa, em Jaguariaíba, e eu estava sozinho na casa. Eu falei: eu vou dar uma meditada. Então, o que eu faço quando eu vou meditar? Eu não aviso ninguém, eu simplesmente coloco o meu celular no modo avião e vou meditar. Gente, e nesse dia, eu estava esperando uma mensagem, não lembro de alguém, para falar sobre as franquias do açaí. E eu falei: vou deixar ligado e baixar o volume. E estou lá na minha meditação, no meu transe de auto-hipnose maravilhoso, tá. Daqui a pouco, pum. Quando eu estava acabando, preparando para despertar, chegou uma mensagem:
Eu levantei correndo, achando até que era o cara do açaí. E era a Pâmela dizendo, liga aqui para mim. Eu peguei o telefone e liguei para ela, aí ela já estava com a emoção lá no alto, né, toda emocionada, e começou a me contar. Acabei agora, e eu falei, eu também, eu senti isso, e isso, e ela, eu também, eu também. Nós estávamos conectados. São 19 anos juntos, eu e a Pâmela, né? Felizes, felizes, e vamos viver mais 19, 20, 30 felizes da vida. Então, essa conexão. Então, depois, eu já estava estudando sobre isso, sobre as magias mentais, e aí eu comecei a me preparar e fui ver. Neville, Joseph Murphy fala isso bem claro, né, no livro que fala sobre magia mental. Depois vou ver se eu acho esse trecho para mandar. Mas aí eu não tinha os entendimentos, até que Neville me esclareceu, como eu digo, com os ensinamentos dele. E eu fui buscar que Neville também fala isso em outra linguagem, que Napoleão Hill fala, que várias pessoas falam, porém, em outra forma, outra linguagem que eu digo de outra maneira, querendo dizer a mesma coisa, que é o que acontece com a Bíblia, que ela quer dizer uma única coisa para nós sobre física quântica. E vejam quantas pessoas são diferentes. Por exemplo, você pega uma Bíblia de quem está na igreja católica ou de quem está na igreja evangélica. Tem um salmo lá que eu não me acordo, não me lembro qual, que é diferente. Ele está em outro número que é para as pessoas, sabe, não confundir. Isso, quando eu comecei a ver isso, eu disse, era falta de entendimento. Não é eu. Todo mundo pode influenciar alguém com o poder da mente. Todo mundo. Mas eu vou te falar uma coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é se limpar. Se limpar dos seus sentimentos, né? E eu vou te falar uma coisa. Eu tenho acompanhado, e vou repetir, tenho acompanhado postagem de muita gente. Mas, claro, eu acompanho porque aparece no Face. Isso não é uma crítica, né? Cada um faz aquilo que acha que está bom para ele. Mas tem pessoas que estão estudando com a gente, que está no grupo, eu não vou falar nomes, mas eu acompanho as postagens e vejo que o sentimento dessa pessoa não mudou, não está limpo, né? Então eu dou muitos exemplos sobre isso. O que você pensa do país que você vive? O que você pensa da política? O que você pensa do presidente? O que você pensa do... O que você pensa? Cara, de verdade, a maioria das pessoas foca numa torneira. Eu vou dar um exemplo mais claro para vocês entenderem. Isso eu já usei em palestras minhas. Você tem uma torneira lá, que sai água, né? Aqui é a torneira. Aí, opa, aqui. Sai água. A maioria das pessoas põe o copo e foca no copo. Só que você esquece que essa mesma torneira pode encher uma garrafa como essa, ao invés do copo. Esta mesma torneira pode encher um galão. E se você olhar mais para dentro dessa torneira, ela vai dar num cano e vai dar numa fonte inesgotável de água. Então começa a focar nisso. Enquanto você estiver preocupada com a política, sabe, em postar coisa lá, eu não posto nada que ofende um ou outro. Não. Mas eu já fui assim, você, como eu postava, ainda xingava no comentário, arrumava briga, eu fui assim também. Porque isso mostra o sentimento que você tem dentro de você. E quando você tem esse sentimento, já diz Neville, é o reflexo seu. Usa sua mente, procura entendimento, meditação. Somente com... Olha, eu vou explicar aqui para vocês. Todas as vezes que eu tento fazer as conexões e eu esqueço de fazer os exercícios que eu faço antes de fazer uma meditação que eu falo para conexão mental, tá, gente? Eu não faço meus exercícios, eu elimino todos os meus sentimentos. Está aí a mulher da minha vida, a Pâmela Silva, mãe dos meus filhos. Eu me desconecto, me desligo dela, que é a pessoa, uma das mulheres mais importantes da minha vida. Eu desligo dos meus filhos. Me concentro em mim. Claro que são vários exercícios, né, gente? Não é assim da noite para o dia. Foram anos lendo, estudando. E aí, quando eu sinto que eu estou no limite zero, como diz o João Vitale, que eu estou no ponto, sentimento limpo, limpo, aí eu me conecto. E aí vem a solução ou não. Mas a conexão precisa ser muito limpa. Precisa ser como na era digital. Como que você vai fazer isso? Vou dar um exemplo. Eu já disse que eu não assisto televisão, mas quero dar um exemplo de televisão. Você pega uma televisão daquelas antigas de tubo na sua casa. Liga ela na sua casa. Vai nem funcionar.
Aí você pega agora uma televisão que é digital, coloca na sua casa. Aí você põe 2 anteninhas e quer pegar o sinal digital. Agora 4K, né? Vamos falar de digital e analógico. Gente, a imagem da sua televisão vai continuar analógica. Até você entender que você precisa ou trocar de televisão, ou colocar a antena lá em cima digital para pegar a imagem digital. Então não adianta você estar no seu sentimento aqui no analógico e querer digital, se conectar com o universo. Você precisa criar, você precisa aprender tudo isso, né? Lá no curso que a gente acabou agora, do Grupos Iluminados, tem muita gente que não entendeu lá. Mas todas as perguntas foram sanadas. Se não entendeu, não perguntou porque não quis. E ainda há tempo de perguntar, né? Vai ter uma surpresa lá naquele grupo para vocês, meus queridos alunos que estão lá. E mais uma vez eu repito, quando você pedir para solicitar, responda lá, ó, é pago o grupo, ele não é gratuito. Então não corram lá achando que é mais um grupo desses grupos que tem por aí, que você fica lá todo dia postando coisa para você ler sem entender, áudio para você escutar sem explicação. Não. Lá, nós estudamos o sentimento é o segredo. O sentimento é o segredo, é isso que nós estudamos lá. Mas estudamos, explicamos também como colocar em prática. Deixa eu só olhar aqui, mais 2 comentários aqui. Roberto diz, meus pensamentos sobre política, o presidente são péssimos. Não consigo parar de me preocupar com o país, reforma da Previdência. Faça a mentoria. A Olga diz, você vai passar a amar até os tijolos do Congresso. E é verdade, a Olga disse isso aí. Então, isso prova que você não tem confiança, ô Roberto, no seu subconsciente, meu amigo. Olha como você mudou o seu ambiente de trabalho. Muda o seu país também. Muda o seu país. Eu postei um vídeo hoje que eu falo assim, as pessoas, sabe, eu gosto muito dos americanos, os caras são patriota. Aí eu vi hoje, eu postei lá no Instagram, olha lá, uma galinha tocando o hino nacional americano. Tocando o hino americano. Eu brinquei, até a galinha patriota. Aqui no Brasil o povo não sabe nem cantar o hino, né? Então o que eu quero? Que vocês entendam isso. Se você está no analógico e quer ter uma imagem digital, sem trocar antena, então troca a sua antena, a sua conexão. Conecte com o universo, né? Faça uma conexão com o universo limpa, não analógica, digital, 4K, do jeito que você quiser, a melhor imagem do mundo. Essa conexão. Se livra, passe a entender como funciona. Passe a entender como funciona isso, se você quer ser político. Se não quer, passe a amar o país, amar os políticos. Imaginam, gente, olha só, eu não sei qual é a cidade, mas se vocês pesquisarem no Google lá, já falei isso, onde 25 mil pessoas foram para um monte fazer pensamentos positivos para reduzir em 25% o índice de criminalidade na cidade, e pasmem, todo mundo riu, até os políticos lá riram deles, e o índice baixou exatamente em 25%. Agora, por que eu comparo isso? Imagina milhões de pessoas no Brasil dizendo Bolsonaro é assassino, é ladrão, o presidente é ladrão, isso aí é uma roubalheira, isso é tudo... Imagina toda essa energia para onde está indo e para quem que ela vai voltar? Para quem que ela vai votar se o presidente aprovar qualquer coisa que vai contra aquilo que você está querendo? Vai para ele? Não. Ele já é presidente, ele já ganha bem, ele vai se aposentar bem. Então, que você ganhe bem, se aposente também. Essa energia que milhões de pessoas mandam, político isso, político aquilo. Gente, vocês não vê. Não vê. No filme O Segredo, eles falam de Madre Teresa, né? Que quando alguém dizia da caminhada pela paz, o que ela respondia? Vão lá que vocês vão ver. Assista o filme de novo, para vocês verem e entender. O que acontece é isso. Eu, por exemplo, eu me convido para a caminhada de paz, já me convidaram. Eu não vou. Porque ninguém está caminhando pela paz ali. Eles estão com camiseta branca, escrito paz, mas o sentimento deles é de ódio, por fulano que morreu, por aquilo que aconteceu. O sentimento é de ódio, não é o sentimento. Não, estão caminhando pela paz, mas o sentimento está cheio de ódio no coração. Então vocês têm que entender que a maioria votou
no presidente. O presidente foi eleito. Ele é o seu governante, é o meu, é o governante desse país. Então, se a gente começar a emanar pensamentos positivos, a mudar, você consegue mudar o país. Olha aí, a Olga pode dizer sobre algumas coisas, se ela quiser, sobre conexão, sobre isso. Gente, é maravilhoso. Então, não adianta. Às vezes você posta alguma coisa metendo o pau no presidente. Você está falando de você mesmo, amigo. Você está falando de você. É o seu reflexo. E aí, como que o país, você quer que o país melhore? Para mim, o país está maravilhoso. O país está bom, para mim não tem crise. Eu não estou preocupado com a aposentadoria, eu não dependo do governo para viver. Eu não dependo do governo para viver. Na verdade, o governo não me deve, eu que devo para o governo. Eles ficam mandando carta para cobrar da receita lá, vai esperar. Então, eu não dependo do governo hoje para me viver, eu não dependo do governo. Mas eu sei que muita gente depende, claro. Agora, o que vocês precisam entender é o seguinte, se todo mundo ficar emanando isso, eu estou dando só um exemplo do que a gente emana, isso já passa a ser a tal da magia mental. Por quê? 1 milhão de pessoas lá mandando energia negativa. Ah, essa reforma, isso é uma roubalheira, isso aí. É isso que vai voltar para você. Assim como essas 25 mil pessoas baixaram o índice de criminalidade. Reveja. Senta. Roberto, eu vou falar com você diretamente. Senta quando você for meditar, Roberto. Vem cá que eu vou falar bem de perto com você. Quando você for meditar, Roberto, dá uma revisada nos sentimentos. Quando se fala em política, quando se fala em reforma da presidência, o que gera em você? Que sentimento gera? Porque o sentimento é que vai manifestar, meu amigo. Agradeça. Fique feliz. Agradeça. Mostre para você que você é capaz de mudar o mundo, assim como eu e qualquer pessoa é. Então, só para vocês entenderem, depois que eu entendi o magia mental, como fazer a mente, né? A nossa mente, explorar essa magia da mente, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Opa, boa noite. Sil Santana apareceu. Dorvalino disse, live muito ilustrativa, muito obrigado. Eu que agradeço, Dorvalino, você, uma pessoa tão inteligente e está aqui sempre firme comigo. Olha a obra dizendo, quando eu entendi o sentimento que estava dominando sobre a política, quase tive um colapso. Mas ao compreender onde estava e onde quero estar, limpei tudo. E literalmente mudei meus sentimentos, atitudes e postura. Saí literalmente de grupos de ativistas. Melhor coisa que você fez. Se eu soubesse que você estava em grupo de ativistas, eu ia lá arrancar você de lá. A Juliana disse, temos que enviar boas energias para o presidente. Para o presidente e para qualquer pessoa. Aqui diz o Roberto, disse, entendi. Temos que soltar tudo e ficar somente com a gente, começar de novo, do zero. Exatamente isso que a gente precisa entender. Enquanto não mudar o sentimento. A Olga tinha esse problema com a política, né? Com o presidente, enfim. Eu falei para ela, nossa, a gente riu muito no telefone durante a mentoria, porque depois da mentoria eu fiz uma ligação que já não era parte da mentoria. Então a gente falou de algumas coisas, né? Fora da mentoria, e a gente deu muita risada, ela dizer como que eu vou conseguir mudar e tal. Enfim, ela mudou e novos horizontes começou a abrir na vida da Olga, com relação aos negócios, com relação às coisas, e ela diz aqui, você arrancou, que bom. Então, a Olga pode só confirmar isso, né, Olga? É como se você tivesse com algumas situações de negócio, vamos falar assim, no modo geral, travadas, né? E não apareciam outras oportunidades. Quando fez isso, destravou não os negócios, destravou as oportunidades. A Rosa Angélica, Ada, quando você volta para Goiânia? Semana que vem devo estar em Goiânia, Rosa. Mas não tenho tempo de ficar, não sei quanto tempo, porque eu volto e eu estou numa correria danada aqui. Mas eu adoro essa vida corrida, eu gosto demais do que eu faço. Eu faço isso aqui com amor, do maior amor do mundo. Eu acho que, como eu falei, a mente do Neville Goddard, que a mente de ninguém nunca morre, né? Deve não, eu tenho certeza que ela está feliz da vida, que ela está vendo tudo isso, porque a gente faz com amor aquilo que a gente quer fazer. Eu faço isso aqui com amor. Vandelizaza, muito instrutivo de forma como você expõe as ideias, fica fácil de entender. Grato. Eu que agradeço, Vanderlei Ferraz. Roberto disse, no momento está osso, Juliano, mas vou tentar. Roberto, tenta não, Roberto. Se você vai tentar, você não vai conseguir. Eu não sei nem o que você está falando com a Juliana, mas você disse que no momento está osso.
Olha o que você está assumindo para você, Roberto. O meu tá é filé mignon. Contra filé, que eu gosto, uma picanha, mas não tá osso, não. Para mim, não, mas se tá para você, olha o que você está assumindo. Você assumiu agora que tá osso e que você vai tentar. Roberto, você precisa rever as 10 aulas que tá lá no grupo, uma por uma desde o começo. Olha aí, olha o que você acabou de dizer. Rosa Angélica disse aqui, por favor, me liga se puder. Ok, Rosa, depois da live eu te mando uma mensagem aqui. Verdade, diz a Olga. Em seguida, olha só, isso aqui é verdade, gente. A Olga está aqui, ela sabe. Olha o que ela diz depois que eu fui falar para ela sobre o sentimento, o que ela tinha com a política e tal. Isso tudo não adianta vocês mandar mensagem no privado, não, porque isso é exercício pessoal que eu passo na mentoria, né? Mas a Olga é ligeira, ela não vai falar. Olha só, ela diz, verdade. Em seguida, minha visão abriu de uma forma singular. Tudo que estava na minha frente eu não conseguia ver. De fato, onde focamos expande, estava no foco errado. Aí ele diz aqui, do Bozo, todo mudado. Bom, não entendi nada que o Roberto disse aqui. Que diz a Olga, eu quase morro de agonia, mas quase morro, mas fiz. E que alívio, amigo. Que bom, que bom. Bom, meus amigos, nós estamos chegando no final da nossa live, né? Já 1 hora aqui falando com vocês. Pense em uma pessoa grata. Esse cara chama-se Adam Sobrinho. Sou grato porque a cada dia tem aumentado as pessoas aqui. Eu tenho um carinho especial pela maioria das pessoas que estão aqui, que são as pessoas que estão lá no grupo. O nosso curso, Sentimento é o Segredo, né? Que está sendo relançado agora. E a Olga, outras pessoas, um monte de gente me mandou mensagem no privado. Ai, monta esse curso do Magia da Mente. Vamos falar, gente, ainda não. Eu tenho tudo pronto, mas está chegando a hora, né? Quando chegar a hora, vocês vão ser avisados. Então, o que eu quero a partir de agora? Lembra que eu falo para vocês, antes de encerrar a live, né? Vocês apertam lá o coração, o joinha. Por quê? Isso é uma energia positiva, porque você está com sentimento de gratidão, está apertando ali, e eu recebo essa energia de uma forma tamanha que vocês não fazem ideia. Tamanha. Por quê? Porque isso, vocês estão mostrando o sentimento que vocês têm por mim, não como o Adam que vem aqui fazer uma live, mas pelo Adam, um ser humano igualzinho a você. Pelo Adam, uma pessoa não diferente de você, exatamente igual a você. Então, quando você manda para mim, você recebe isso de volta. Tudo isso você recebe de volta. Então, eu desejo o melhor para vocês. O melhor, desde que vocês também queiram e desejem esse melhor. Eu desejo uma segunda-feira, como eu digo sempre nas lives, exatamente como você imaginar que ela será. Roberto Nunes, muda, homem! Olha, Roberto Nunes, todos lá do grupo, vocês têm a liberdade de mandar mensagens para mim. Alguns têm meu WhatsApp, quem não tem, só mandar no Messenger. Gente, manda mensagem, não fica com esses sentimentos, não. Manda lá, estou assim, o que eu posso fazer? Eu vou lá na aula, rever. Estudem de novo, revejam as 10 aulas, mais os bônus que está lá. Boa noite, ótima semana para todos. Obrigado, Dorvalino. Boa noite, grupo lindo, grata Ada, diz a Olga. Betina, para vocês também. Gratidão, gratidão. Eu que agradeço. E até o nosso próximo encontro. E agora, as lives não vai ser mais só domingo, viu? Vai ter umas lives aí durante a semana. Aí a gente avisa, combina o horário. Um beijo no coração de vocês. Se fosse o Jô Soares, dizia um beijo no gordo. Eu vou dizer um beijo do magro. Muita gratidão do fundo do meu coração. Muitíssimo obrigado, 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 obrigado! Feliz segunda-feira! Não posso gritar muito, porque eu estou no apartamento, senão o povo me põe para fora aqui. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço.